a Bienal do Livro, que já encerrou, mas ela ainda repercute, porque os livros são objetos transcendentes, né? Então eles vão além da Bienal, né? Eles têm uma vida que se prolongará aí pela eternidade. Né? Os livros como fonte primárias, né? Eles têm livros aí que a gente já viu de 1000 anos, né? Coisas da tecnologia, a gente não encontra mais um CD, um DVD, mas um livro não. Um livro que está grafado no livro aqui, está grafado em pedra, como diria o Guimarães Rosa. Eu estou para falar agora, já tive com ele aqui no Personalidade, anunciamos que ele ia lançar o livro, mas o livro foi lançado durante a Bienal. É o livro do Fernando Valões, que é o Santana de Ipanema. Um pouco a história, a origem da Santana de Ipanema, as famílias, as questões, tudo que envolve a cidade de Santana de Ipanema, que é uma cidade no sertão e com tradição, inclusive, de grandes literatos, como foi o nosso querido, um dos maiores contistas do mundo, considerados brasileiros, com certeza, que é o Breno Accioli, que morreu com problemas psiquiátricos, inclusive, ninguém foi ao enterro dele, só o Ledo Ivo, e quase que esquecido, mas que pouco a pouco a gente traz ele à memória. Valões! Prazerzaço, rapaz, estar com você aqui de novo, porque é sempre um bom papo, uma boa história, e a gente às vezes esquece até o principal e começa a falar de outras coisas, né? É que nem uma boa conversa, né? A gente sai ali, tapioca mordeu o beiju, como diria o Sandoval Caju, disse, as minhas histórias via poço. Né? É um negócio. Então, fale aí, rapaz, fale um pouco, a gente já falou um pouco do. Vamos falar daqui do mais antigo, que é esse eu acho que você não lançou agora, né? Que é o Santana. Junto agora, os dois juntos. Os dois juntos? Foi. Olha, então é um lançamento duplo. Isso. Esse de Santana do Ipanema, o que é que você conta aqui? Qual foi a ideia? O que é que ele norteou? O livro de Santana do Ipanema, Sua Origem, os dois livros estão esgotados, nós não temos mais. Quero agradecer ao professor Sebastião Medeiros, que com seu stand Quilombadas, que teve a participação de cerca de 200 escritores alagoanos, e eu estava lá, no meio de todos eles, daquelas feras bem vividas, e contando também um pouquinho do que eu ainda pude escrever, ainda estou podendo continuar escrevendo. Aos 65 anos, com a deficiência visual, mas com a certeza de estar ainda no trilho daquilo que tive a minha formação de jornalista. 50 anos como jornalista, hoje integrante da FENAGEM. Quero até dizer que foi nessa caminhada e de uma cidade que eu passei a minha infância e começo da adolescência, e depois tive assim, a oportunidade de casar 2 vezes em igrejas diferentes, também na cidade, para hoje uma prole de 7 filhos. E vendo que algo estava errado. Nas minhas leituras e nos meus cursos de História e depois na minha formação como cientista social, eu aproveitei para buscar, descobrir por que eu achava que Santana do Ipanema estava contando a sua história, apesar das mãos de muitos jornalistas, escritores, que também foram enganados com o tempo, de que a data da sua emancipação política, que é a data maior de um município da sua história, estaria contada de forma errada, uma fake news, uma farsa. Pegaram um documento de alguém como se alguém pegasse o registro e dissesse que o registro daquela pessoa é o seu, Paulo Poeta, quando, na verdade, você não nasceu naquela data e você nunca pertenceu àquela família daquela pessoa. Foi o que aconteceu. Contaram, não sei em que ano foi, eu acredito que há mais de 70 anos, que Santana do Ipanema teria se emancipado da cidade ribeirinha de Traipu, e que essa data teria acontecido no ano de 1875, exatamente no dia 24 de abril,
quando de fato isso nunca aconteceu. Interessante que essa lei que alguém lá atrás contou, escreveu, deixou nos anais da história de Santana, de que ela teria uma resolução 681, nós estamos aqui na TV Assembleia, que é a Casa das Leis, que a resolução, a lei 681, emancipou Santana de Traipu, e a partir daquele momento a cidade surgiu. Nada, a lei 681, assinada pelo governador na época, e inclusive pelo Tribunal de Justiça, foi para a criação da comarca de Pão de Açúcar. Pegaram a lei que criou a comarca de Pão de Açúcar e disseram, essa lei foi para emancipar Santana do Ipanema. Como se fosse a mesma coisa. Com essa mesma coisa, como se fosse simples assim. Uma cidade só, como se fosse... Então, o que é que ocorre? Eu quero deixar claro de que eu não estou deixando de que a cidade deixa até de comemorar. É até um motivo de comemorar, porque no dia 24 de abril de 1875, Santana do Ipanema deixa de ser freguesia de Santa Ana da Ribeira do Ipanema e passa a se chamar Vila da Santana da Ribeira Vila de Santana da Ribeira do Ipanema. Então, vamos comemorar o 24 de abril, mas não como emancipação política, como apenas a sua elevação para vila. E você sabe que Maceió tem uma história assim também. Existem controvérsias quanto ao dia exato que se comemora a fundação de Maceió, né? E, inclusive, passa por essa mesma raciocínio seu. Uns consideram o dia que foi levado à vila, outros que veio... Aí existe, parece que, 2 dias em que podem ser comemorados. Até hoje não chegou-se a uma conclusão assertiva. Maceió e 21 cidades, acontece o seguinte. Quando eu fui puxar a ponta do novelo da história de Santana do Ipanema, comigo veio 21 cidades de Alagoas, as mais antigas, a exemplo de Santana do Ipanema, que ela exatamente quando houve a separação de Pernambuco, quando em 1817 Alagoas é emancipada de Pernambuco, houve uma divisão territorial e o estado foi dividido em 21 pedaços. E nesse pedaço, no território de Penedo, Passo de Camaragibe, Matriz, São Miguel dos Campos, Alagoas, que é Marechal Deodoro, Maceió, Rio Largo, Atalaia, que o estado, depois que houve a sua divisão, essas 21 cidades estão com as datas de emancipação política erradas. Você tem razão. Inclusive, Maceió, estão erradas. São Miguel tem 2 datas, 18 de junho e 29 de setembro, porque alguém chegou e disse assim, não, 18 de junho chove muito, não é uma data boa de se comemorar. Vamos comemorar no dia do Arcanjo Miguel, já que o Rio São Miguel é a data de comemorar. Tem muitos prefeitos que botaram a comemoração da data da emancipação no dia da amante. Então você tem que ter essa situação. Agora, o filho nasceu, o Castelão tem que ser agora. Agora. Então o que é que ocorre? Palmeira dos Índios, eu escrevi um artigo recentemente para o jornal Tribuna do Sertão, e que inclusive eu agradeço a Vladimir, a doutor Ivan Barros e a outros historiadores, a Alticianelli, que disse que o valor está certo. Comemoraram agora, gastaram muito dinheiro com shows, tudo, no dia 20 de agosto, dizendo que Palmeira dos Índios estava fazendo a festa da emancipação dia a dia. Nunca aconteceu isso. Olha só, é outro problema também. Palmeira dos Índios... O que aconteceu no dia 20 de agosto de 1889 foi que Palmeira dos Índios foi elevada à cidade. Era Vila da Palmeira dos Índios. Vila da Palmeira dos Índios. E ela foi elevada à cidade no dia 20 de agosto de 1889. Vamos comemorar? Sim. Qual é o problema de não comemorar uma história de Palmeira quando ela era arraial de Atalaia? Era arraial da Palmeira dos Índios, pertencente a Atalaia. Depois ela passa a ser vila
e depois, no dia 20 de agosto, Palmeira dos Índios foi elevada à cidade. Agora, emancipada de Anadia, de jeito nenhum. Do jeito que não foi Penedo, do jeito que também não foi Maceió. Então, a história de Maceió, eu aproveito aqui para contar a vocês, e quero ver a possibilidade de corrigir, pelo menos, dizer assim, como historiador, como escritor, que contar a história da data correta dos 21 municípios de Alagoas. Isso. E Penedo, Maceió, São Miguel, Coruripe, Atalaia, Passo, Matriz, toda essa região passou a ter a sua autonomia política administrativa, a sua emancipação política em uma única data, em uma única lei, assinada por Pedro Paulino da Fonseca, irmão de Marechal Deodoro da Fonseca, que nomeou ele, assim que emancipou o Brasil, proclamou o Brasil uma república, colocou o irmão aqui como primeiro governador da república e mandou ele dar posse aos prefeitos dos 21 municípios de Alagoas. Quem deu posse ao prefeito Antônio Balduino, lá em Santana do Ipanema, ao prefeito de Penedo, ao de Maceió, dessa região toda, foi Pedro Paulino. Que dia? Que lei? A Lei 01, que foi a primeira lei da República do governo de Alagoas, 45 dias depois que o Brasil, 15 de novembro de 89, deixa de ser monarquia, e aqui tem um governador, ele, na Lei 01 estadual, do dia 21, atenção Alagoas, você que mora nessa região dos municípios mais antigos de Alagoas, você já fica sabendo que no dia 21 de janeiro de 1890, essa é a data única de emancipação política de todos esses municípios, o Paulo Poeta. Exatamente o dia 21 de janeiro de 1890. Não tem outra data. Por quê? Porque antes de 1890, o Brasil tinha um regime de monarquia e não existia prefeitos nem intendentes. O Estado era comandado pelo governador, que era nomeado pelo rei. Então, tinha um intendente no Estado e ele mandava em todos os municípios. E nesses municípios, ninguém nunca foi prefeito nem vereador. Então, os municípios de Alagoas, os mais antigos, os primeiros, após a proclamação da República, eles têm apenas 133 anos. Se você ouvir falar que outras cidades têm 180, 150, 140, pode dizer que a data de contar a história dos municípios antigos é a partir do dia 21 de janeiro de 1890. Então, a partir daí... Agora, eu digo a você, como diz o outro personagem lá, há controvérsias. Você tem o retrato do dia, lembra daquele personagem? Eu tenho a lei, então não me venha com churumela, mas você tem a lei. Eu tenho a lei, tem a lei 01, aí, assinada pelo Pedro Paulino da Fonseca, publicada no Diário Oficial, dando direito de que as cidades alagoanas, as mais antigas, as cidades, os distritos que foram desmembrados desses municípios grandes, Santana desmembrou 9, Palmeira dos Índios 6, então Anadia, outra chorrada de municípios, Atalaia também, todos esses municípios que foram criados após a instalação desses aqui, estão com a data tinindo, corretas, que foram assinadas essas emancipações políticas por Muniz Falcão, Coronel Luiz Cavalcante, entendeu? Arnon de Melo, Silvestre Péricles, todos esses governadores já na era da democracia, aí sim passaram a ter sua emancipação políticas corretas. Maravilha. Agora, isso aconteceu, atenção, é muito simples. Eu estou dizendo que no dia 21 de janeiro de 1890, Maceió e mais 20 cidades de Alagoas surgiram oficialmente com prefeitos e vereadores. O presidente da Câmara de Vereadores, Dalma Neto, dizia assim: Valões, você sabe quando foi dado posse à primeira Câmara? Eu digo, sei. Eu sei o dia, a hora e aonde os vereadores se sentaram. Aí ele disse,
Quando foi que tomou posse a primeira leva de vereadores de Maceió? Eu digo, no dia 21 de janeiro de 1890, Pedro Paulino, além de nomear o primeiro prefeito intendente de Maceió e dos outros 21 municípios, deu posse a 5 vereadores, que foram esses os primeiros. Todas as cidades alagoanas, nenhum nem outro, teve mais do que 5 vereadores. Aí, a partir de 1892, 2 anos depois, já na gestão de Gabino Besouro, ele elevou o número de vereadores. Santana do Ipanema, a maioria das cidades passaram a ter 8, 9, 11, até 20 vereadores. Todos nomeados, atenção, gente, pelo governador que estava no poder. Então, o primeiro foi Pedro Paulino, 2 anos depois foi Gabino Besouro, e assim sucessivamente. Cada cidade dessa teve o seu intendente com os vereadores, que depois tomaram posse com os juízes também, e a partir daí esses municípios foram emancipando depois os seus distritos e cresceram e surgiram 102 municípios em Alagoas. Então, nós temos 81 municípios de Alagoas que estão com as datas corretas. Mas esses só estão corretas porque surgiram após a Era Vargas, que de 1930 a 1945, nenhuma cidade alagoana foi emancipada e nenhuma cidade alagoana elegeu nenhum prefeito. Continuaram os intendentes. Após a redemocratização do país e a saída da Era Vargas, aí surgiu a eleição para governador e presidente em 1945, e para prefeitos, os primeiros prefeitos nomeados e vereadores que receberam din-din, que até 1947 foi durante 55 anos, nenhum prefeito nem vereador recebia nada, trabalhava de graça. Quer ser vereador 2 anos? Dê seu nome para o governador nomear. Agora, a partir dessa data, você não tem direito a receber 1 centavo. E assim, Alagoas teve menos corrupção, porque não se ganhava nada, o governador mandava o dinheiro, a obra era feita, eles fiscalizavam, eram homens comerciantes, eram representantes dos distritos e devolvia o dinheiro. Então, quando se devolvia aquele dinheiro que sobrava para o governador, só houve um caso, que está no meu livro, Santana do Ipanema, Sua Origem, de um prefeito, de um intendente, em 1921, ser colocado para fora do cargo como o primeiro prefeito corrupto de Alagoas. Esse cara, um capitão, ele simplesmente diminuiu o salário dos servidores da Prefeitura de Santana do Ipanema e passou 6 meses sem pagar. Eles denunciaram a Câmara chamou esse capitão Luiz para que ele se pronunciasse, o que ele estava vendo, que ele não estava prestando conta, pagando funcionário. Ele não foi à Câmara, eles ligaram para o governador, que na época era o Monsenhor Capitulino, que era um senador, e já que Fernandes Lima tinha se afastado por 3 meses, ele pegou o jipe, foi bater em Santana do Ipanema, afastou o capitão, deu posse a um outro prefeito durante 6 meses, para que depois o governador, quando voltasse, Fernandes Lima, nomeasse de fato e de direito o novo intendente de Santana do Ipanema. Então, são fatos assim que estão no livro aí. Eu conto a história dos 47 prefeitos. Você só tem que terminar dizendo assim, e não me venham com choremelas. Não me venham com choremelas. Porque, inclusive, tem um fato interessante. Esse prefeito, que foi afastado em 1921, deve ter saído cheio de dinheiro, porque ele não pagou a ninguém dos impostos. Em 1922, houve a licitação para a colocação de 46 postes com um motor a energia na cidade, no centro da cidade. E 2 coronéis que não tinham dinheiro suficiente entraram para a Câmara, isso está no livro, está no livro com a ata da Câmara, dos vereadores, dizendo que a licitação ganhou, mas 1 ano depois foi chamado mais um terceiro sócio para aquela empresa, que foi botar os postes, os 46 postes
em Santana do Ipanema e fornecer energia das 6 da tarde à meia-noite. E sabe quem foi o sócio dos novos? O capitão ladrão, prefeito que tinha sido colocado para fora. Voltou. Voltou. A volta do ladrão. Estão precisando de dinheiro. Quem é que ele arruma? Os dois coronéis. A gente arruma quem para botar energia em Santana? Porque é muito poste, é muita energia, o motor, gasolina, óleo, para. Aí disse, o capitão que saiu, aquele que saiu. Saiu com dinheiro. Aquele cara está com dinheiro. Quer ser sócio, quer. E homologaram ele como ganhando 1 milhão de cruzado da prefeitura para iluminar a cidade. Quer dizer, ganhou 2 vezes. Tirou o dinheiro roubado, se juntou. Então, bom, minha gente, esse livro aqui, ó. Lançado agora da Bienal, está aqui. Tá essa história, viu? Essa história está aqui e tantas outras histórias. São 46 prefeitos, 360 vereadores. Está tudo aqui, ó, tudo escrito, né? E as histórias dos outros municípios, também. Do distrito, Ouro Branco, então, Maravilha, não atinge só Santana, não. É aquela região ali que que subscreve ali aquele pedaço de chão ali com aqueles municípios. Estão todos aqui retratados nesse livro que foi lançado da Bienal. Agora, o que faz para arranjar? Para comprar. Tem que procurar a editora. A editora está aí. A editora Edifica. Entra nesses negócios de Google. Procura aí. Instagram, editora Edifica. E pede lá, porque aqui é uma contribuição. É um livro delicioso, inclusive bonito, né? A diagramação muito bonita. As páginas antigas, né? Elas são muito bonito, muito bem realizado. É isso, esse é Fernando Valões, essa alma generosíssima. A gente se despede aqui, esperando que vocês assistam às nossas reexibições, procurem o livro do Valões aqui na editora Edifica com K, né? Então você no Google, no Instagram, e vai conseguir essas 2 pérolas, se divertir bastante, porque são histórias às vezes muito engraçadas, né? Que você, né, coisas da vida, mas que são coisas engraçadas. Então, um beijo no coração de todos, até um próximo programa.